Hoje eu quero compartilhar sobre vida ou maldição. Qual é a sua escolha? Naturalmente, seria óbvio a resposta, correta? Todo mundo quer a vida, todo mundo quer a proposta de vida que o Senhor tem para nós e nunca a maldição. Então, mas eu quero ler com vocês um texto que me chama muita atenção e que traz uma conotação importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e que tem a ver com vida, morte, bênção e maldição. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, os versos 19 e 20. Os livros de Gênesis até Deuteronômio foram escritos praticamente por Moisés. E aqui está no final da sua vida, momentos e as palavras finais, capítulo 30, 31, praticamente são palavras finais que Moisés está dizendo ao seu povo. E são palavras que têm muito a ver conosco hoje em dia também. Não se refere apenas àquela época, mas se refere também a nós também hoje em dia. Então diz assim a palavra do Senhor: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E ainda na carta aos Gálatas, capítulo 6, o verso 7, Paulo escreve o seguinte à igreja: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá ou ceifará. Queridos, uma das coisas que tem incomodado o meu coração nesse tempo, eu creio que todos nós estamos sendo confrontados quase que diariamente com circunstâncias difíceis de solucionar. É comum olharmos à nossa volta e depararmos com algumas afrontas do inferno, tentando destruir a imagem de Deus, tentando acabar com a família, que é a ideia de Deus. Hoje há uma estatística no Brasil, que existe mais de 46% de divórcios no Brasil. Nos Estados Unidos já existe mais de 53% de divórcio. E ainda para ajudar, hoje existe uma permissividade gigantesca de casamentos de pessoas do mesmo sexo, minando com a ideologia de gênero nas famílias, nas escolas, na sociedade, enfim, e até nas igrejas. Recentemente no Brasil nós vimos juízes debatendo sobre se vale a pena preservar a vida, falando do aborto, e ali discutindo se poderiam dar liberdade à mulher de escolher matar ou não um feto. E infelizmente hoje temos igrejas que apoiam discriminadamente, legalmente o aborto, dizendo que as mulheres têm o direito de escolher se podem ou não tirar um feto, tirar a vida de uma criança que está sendo gerada. Já não basta aprovar a prática da homossexualidade na sociedade, nas igrejas, também se aprova discutir ou permitir ser transgênito, ou discussão sobre esse assunto. Enfim, o inferno tem conseguido entrar na sociedade e também nas famílias e nas igrejas. Estão agindo em contrário ao propósito de Deus. Em contrário. Eu não sei qual é a sua reação diante dessas notícias. Hoje nós já acostumamos em saber de notícias de filhos que estão se drogando, que estão acabando com os lares. Não sei se isso te incomoda, mas antigamente era muito incômodo, era uma coisa que causava indignação você ver situações
que destruía os lares, e hoje a gente está meio que acostumado. A televisão hoje incentiva as relações de pessoas do mesmo sexo, e a gente vai acostumando com essa realidade. E a gente até diz, o mundo jaz no maligno mesmo, então não tem o que fazer. São circunstâncias que estão ao nosso redor, que parece que a gente fica sem a condição ou de reverter esse quadro. Não temos o poder de determinar se isso é bom, se não é bom, se é correto, se não é correto, ou dizer que isso não deve acontecer. Mas nós temos o direito e o dever de educar os nossos filhos no caminho do Senhor, ensiná-los a verdade de Deus, ensiná-los a palavra do Senhor, para que eles, mesmo vendo essas atrocidades do inferno destruindo as famílias, destruindo a sociedade, não venham destruir também nossos filhos no futuro. Mas a palavra que nós lemos, Moisés foi claro em dizer àquele povo, Moisés disse: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que eu coloquei diante de vocês. Moisés dizendo ao povo, olha, eu expus a vocês, eu expliquei a vocês, eu falei a vocês, eu diz a vocês, eu falei tudo sobre a vida, eu falei sobre a morte, falei sobre a bênção e sobre a maldição. E ainda diz o seguinte, agora escolham a vida. Ele levou aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles israelitas, e dizia o seguinte, escolham o que é melhor. E o melhor é a vida. Escolham a vida, porque é essa que vai gerar em você a bênção para você se estabelecer na sociedade. Escolha uma vida, porque ao escolher a vida, vocês vão se multiplicar, vocês vão herdar a terra e vão prosperar na terra. Escolha uma vida, é o melhor a fazer. Mas por que está dizendo essas palavras a um povo? Agora, esse povo é o povo que nasceu no deserto e que ia passar a possuir a terra prometida. Esse povo que vivenciou no deserto os maiores milagres. Esse povo que pôde presenciar Deus enviando maná todos os dias. Esse povo que pôde assistir, ver todos os dias. Ali o Senhor protegendo a eles com a nuvem nos céus e também coluna de fogo ao lado. Eles puderam ver o Senhor enviar alimentos, comida do céu. Eles puderam ver tantas coisas. E Moisés diz a eles agora claramente, eu estou para partir. Eu vou ser levado, vou ser promovido aos céus, eu vou me encontrar com meu Deus. Mas eu invoco os céus e a terra para dizer a vocês, escolham a vida. Escolham a vida. Diante do que está acontecendo, escolham a vida, escolham a vida. Quando falo em escolher, significa que é uma opção que as pessoas têm. As pessoas têm a opção de dizer, eu quero escolher a vida, ou escolher a maldição, ou escolher a morte. Eu tenho a opção de escolher aquilo que é bom para mim e aquilo que não é bom para mim. Nós podemos escolher e dizer o que nós queremos. Mas o que Moisés quis dizer sobre escolher a bênção, escolher a vida? Eu pesquisei um pouquinho mais nos capítulos 30 e 31 e encontrei algumas frases, algumas palavras de Moisés que são muito fortes para a gente. Deuteronômio 30, os versos 15 e 16, Moisés fala o seguinte, vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje eu ordeno a vocês que amem o Senhor, e o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Moisés está dizendo o seguinte, que escolher a vida, escolher a bênção, significa cumprir a lei. Cumprir a lei de Deus. Se vocês cumprirem a lei de Deus,
vocês irão se multiplicar na terra e vocês irão prosperar na terra. Agora, o cumprir a lei não é uma situação onde você pode vir na igreja, ouve uma palavra e levanta as mãos aos céus e diz, agora eu vou cumprir a lei, ou você frequentar um grupo pequeno, ou você participar de um ministério. Não é um simples ato que você diz, agora eu estou cumprindo a lei, então agora, Senhor, me abençoa, abençoa minha terra, abençoa minha vida e multiplica tudo que eu estou fazendo e me faz prosperar na terra. Não é um simples gesto assim. Existem algumas coisas a mais. Quando se fala em lei, está falando não de uma promessa ou de uma coisa que você vai conquistar. A lei não tem o propósito de salvar ninguém, queridos. A lei não salva ninguém. A lei, na verdade, ela expõe a pessoa. Ela revela a maldade e o pecado da pessoa. A lei tem o objetivo e o propósito de mostrar às pessoas que você está indo contrário ao propósito de Deus. A lei é isso. E para agravar um pouquinho mais, olha o que Moisés fala sobre o que é testemunho do que você está fazendo, das suas escolhas. Olha o que ele falou em Deuteronômio 31, versículo 26. Ele diz o seguinte, coloquem esse livro da lei, ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. O que o Senhor está dizendo? Obrigado, querido. Está dizendo o seguinte, que você terá que cumprir a lei, e essa lei, e você será vigiado por Deus. Essa lei estará do lado da arca, que tem a presença de Deus. E você será vigiado o tempo inteiro, porque o Senhor será testemunha que você está sendo fiel ou não ao cumprimento da lei. Se você é fiel à lei, o Senhor vai testemunhar a seu favor. Se você não é fiel ao cumprimento da lei, o Senhor também irá testemunhar contra você. O Senhor não significa qualquer pessoa, é o próprio Deus. Ele está vendo você fazer as coisas, está vendo as suas escolhas, está vendo as suas atitudes. Está vendo se você escolheu a vida ou escolheu a maldição, se você escolheu a bênção ou se você escolheu a morte. Ele está vendo e ele é testemunha de tudo isso. Então, quando eu penso nisso, eu me deparo com uma realidade. E a realidade é o seguinte, é impossível se cumprir a lei. É impossível escolher a vida olhando apenas na ótica que Moisés falou. É impossível alguém escolher a vida e a bênção. Porque se existe Deus testemunhando a favor ou contra mim, olhando o tempo inteiro, eu pergunto a você, alguém aqui é fiel em cumprir as leis do Senhor o tempo inteiro, todos os dias da sua vida? Alguém consegue cumprir todos os mandamentos do Senhor? Alguém consegue cumprir as leis que o Senhor Jesus mandou? É claro, não. A resposta é simples, não. Mas, mesmo assim, o Senhor tem uma proposta. E até Moisés escreveu isso lá atrás. Olha o que fala em Deuteronômio 30, versículo 6. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes. Veja bem o que eu estou falando, não é somente a você, mas a você e aos seus filhos, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Ou seja, o Senhor renovará o coração de vocês e de seus filhos e os deixará livres para amar a Deus, o seu Deus, de todo o coração e para viver de verdade. Portanto, isso é a nova aliança. Se você olhar para a lei do Velho Testamento, olhar na perspectiva de Moisés, você jamais irá cumprir a lei. Portanto, você jamais conseguirá escolher a vida e a bênção. Você irá escolher sempre por tendência natural a uma pessoa pecadora, a morte e a maldição. Mas Deus mostrou um novo caminho, trouxe uma solução, trouxe uma nova aliança.
E essa aliança significa um novo coração, não é novas atitudes racionais, normais, mas envolve uma transformação no seu coração. E essa renovação no coração, a nova aliança, ela começa a existir a partir do Senhor Jesus que veio dos céus. O Filho de Deus foi enviado para estabelecer a nova aliança na terra para o ser humano. Porque o homem em si, a mulher em si, jamais poderiam cumprir a lei, mas a partir de Jesus, todos podem cumprir a lei. Como isso pode acontecer? Eu vou falar com vocês sobre isso nesta noite. Através de Jesus, você poderá escolher a vida. Através de Jesus, você vai poder escolher as bênçãos do Senhor. Escolher a vida, queridos, significa escolher Jesus. Porque Ele é a vida. Jesus disse em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Escolher a vida significa escolher Jesus. Escolher Jesus na sua vida, para a sua vida. Depender do Senhor Jesus em tudo, porque se você fizer isso, você vai estar escolhendo vida e não maldição para você. Não escolher Jesus, que é a vida, significa escolher você, maldição e morte. Toda vez que eu deixo de escolher Jesus em minha vida, eu estou trazendo para mim desgraça. Por isso que urge a mim e a você, temos uma urgência e temos um papel enorme, que é levar a mensagem de salvação, mensagem de paz e amor às pessoas. Porque se as pessoas não escolherem Jesus, elas vão estar escolhendo automaticamente a morte e a maldição. Porque elas já estão condenadas. Só é possível estar livre de toda condenação se escolher Jesus na sua própria vida. Então é meu dever, primeiramente, escolher Jesus, porque eu escolhi Jesus, estou escolhendo a vida. Mas é meu dever também em semear essa palavra de bênção, de paz e amor às pessoas. Para que elas também possam escolher a vida. Possam escolher Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. E eu pergunto a você nesta hora, você acredita que tem escolhido a bênção ou a maldição? Olhando para as suas atitudes. Olha um pouquinho agora em você. Olha um pouquinho para a sua vida. Os resultados das suas escolhas são bênção ou maldição? As suas escolhas revelam se você tem escolhido bênção ou maldição. As suas atitudes revelam se você tem escolhido a bênção ou a maldição. É isso que Moisés disse lá atrás, que isso continua a se perpetuar essa palavra para o povo de hoje em dia. Com Jesus, Jesus não veio cancelar a lei antiga. Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou. Ele não cancelou o anterior, mas ele aumentou o nível da compreensão do que é essa lei. Mas eu vos dou um novo mandamento. Não significa que ele cancelou, mas ele está aumentando a compreensão do que é isso. De como viver isso, de como pode fazer isso. O texto que nós lemos de Gálatas nos adverte claramente que há consequências para cada uma de nossas semeaduras, ou seja, para cada uma de nossas escolhas. Aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Muitas pessoas acreditam que estão escolhendo a bênção, mas não percebem que suas atitudes, suas semeaduras, suas escolhas são totalmente contrárias ao propósito de Deus. Paulo disse claramente aos Gálatas, não se enganem, de Deus não se zomba, não se engana o Senhor. Vejam suas semeaduras, elas revelam o que realmente você tem escolhido para a sua vida. Por exemplo, todas as vezes que escolhemos ceder ao pecado, estamos escolhendo morte e maldição. Eu vi esses dias uma pequena ilustração no vídeo onde o pastor Luciano Subirá estava falando. Eu não anotei direito, mas eu lembro e eu só aqui rascunhei um pouquinho, mais ou menos assim o que ele falou. Que uma pessoa chegou para ele e disse o seguinte, ele fez uma proposta, e a proposta é,
se eu te der $1.000, você me dá o seu dedo? Aí o Luciano Subirá disse, lógico que não. E se eu te der $5.000, você me dá seu dedo? Lógico que não. E se eu te der $10.000, você me dá seu dedo? Lógico que não. E se eu te der $100.000, você me dá seu dedo? Tem alguém dizendo já em dúvida que vai cortar o dedo para dar para o outro? E se eu te der $1 milhão, você me dá o seu dedo? Ele disse, meu dedo não está à venda. Não está à venda. E aí esse homem disse o seguinte ao pastor Luciano Subirá, se seu dedo vale muito para você, quanto vale a sua santidade? Quanto vale a sua santidade? É negociável ou é inegociável? Quanto vale você ficar sem pecar? Quando Jesus veio à terra, ele foi gerado pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, uma mulher. E ali então cresceu, nasceu, cresceu. E diz a Bíblia que ele morreu sem pecar. Algumas pessoas vão dizer, mas ele era Deus também, ok. 100% homem, 100% Deus. Mas ele era 100% homem também. Ele era suscetível a todas as tentações e pecados. Não é à toa que o diabo tentou Jesus. Não somente quando estava no deserto, mas em toda a sua caminhada, em todo o seu ministério. Mas Jesus se manteve fiel ao propósito do Senhor de manter-se santo, de manter-se longe do pecado, manter-se longe de qualquer coisa que desviasse do propósito de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Começar a vigiar as minhas condutas. Porque se eu estou cedendo, se eu estou permitindo, se eu estou optando para viver praticando o pecado, eu estou escolhendo, não agora a vida e a bênção, mas escolhendo a morte e a maldição. Não podemos brincar com essa verdade. Essa palavra que Moisés disse lá atrás é verdade. Ela é real. A gente não pode escolher a bênção e praticar outras coisas. E a gente não pode escolher a vida e viver na prática do pecado. Temos que escolher a vida e buscar ter atitudes que condiz com aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Que defendem o que a palavra do Senhor diz, que são claros em afirmar contrário às coisas que o mundo está dizendo. Nós não podemos compactuar com a destruição das famílias. Não podemos compactuar, aceitar o aborto. Não podemos aceitar a desgraça que tem minado as famílias dessa ideologia de gênero. Não podemos aceitar a desgraça, a destruição das famílias, da sociedade. Não podemos, temos que dizer não a isso, primeiramente em nossa casa. Primeiramente em nossa família, para os nossos filhos. Temos que ser claros. Temos que ser claros, porque a bênção do Senhor não é somente para mim, mas é a bênção para mim e para os meus descendentes. É para a família no todo. Todas as vezes escolhemos nos afastar de Deus, estamos escolhendo também a maldição. Todas as vezes que escolhemos não escolher nada, também estamos escolhendo. É uma escolha de ficar em cima do muro. Eu estou firme com Deus quando eu vou na igreja. Durante a semana eu não preciso estar na igreja, então eu posso viver como eu quiser. Viver em cima do muro, um dia é crente, outro dia não é. Um dia está firme, outro dia não está firme. Essa instabilidade, essa vida de em cima do muro, e insegura, uma pessoa que não é firme com o Senhor, está correndo um grande risco, está escolhendo com as suas atitudes a morte e a maldição, em vez de escolher a bênção e a vida. Não podemos escolher essas coisas. Como disse Paulo, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Não se deixe enganar. Aquilo que você semear, você vai colher. Aquilo que você semear, você vai colher. Deu para entender, queridos? Amém? Deus sempre nos mostra, sempre nos orienta, que a gente tem que escolher a vida.
Moisés disse: escolham a vida, escolham a vida, escolham a verdade, escolham o Senhor Jesus. O melhor que vocês podem fazer, diariamente façam isso, escolham a vida. Uma segunda pergunta que esse texto me faz pensar é: o que eu acredito ser necessário para escolher a vida? O que é necessário para eu escolher a vida e escolher a bênção, em vez de escolher a morte e a maldição? O texto que Moisés escreveu nos dá algumas dicas. Então eu quero, a partir disso, orientar a você de como você pode escolher, o que tem que fazer para escolher a vida e a bênção. Olhando para as palavras de Deus aqui no texto, e também naturalmente Gálatas também, vamos olhar então algumas orientações. Primeira coisa que o texto fala, que a gente tem que fazer para escolher, ou seja, um sinal que a gente está escolhendo a vida e escolher a bênção. Diz o texto que a gente tem que amar a Deus. A gente tem que amar ao Senhor. Os textos que a gente leu, o primeiro texto, o segundo texto, está falando que ao escolher a vida, eu vou estar escolhendo amar ao Senhor. Amar ao Senhor. Esse é um mandamento que a gente pode ver em toda a Bíblia. Isso é muito claro, é muito explícito. Agora, como é que a gente ama a Deus? Como é que a gente ama a Deus? Primeira coisa, tendo fé nele. Acreditando nele, confiando nele. Ou seja, não é somente você acreditar, você tem que confiar nele. O amar significa você confiar. Eu confio na minha esposa, porque eu a amo. Eu a amo, por isso confio nela. As coisas estão caminhando juntas. Na vida com o Senhor a mesma coisa. Quando eu amo ao Senhor, estou dizendo a Ele: Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que eu posso confiar no Senhor. Eu sei que o Senhor está no controle da situação que eu estou vivendo hoje. Eu sei que o mundo jaz do maligno, mas eu vou continuar confiando no Senhor, confiando na palavra do Senhor, crendo no que o Senhor disse, porque isso é verdade para a minha vida. Quando eu confio no Senhor, estou confiando no que Ele já falou, naquilo que Ele disse. E vou depender do que Ele está falando para mim. Amar ao Senhor é você confiar nele, você ter fé nele. Amar a Deus também é amar o que Ele ama. E o que o Senhor ama? A sua criação. Deus ama eu e você. Ele ama o ser humano, não ama o pecado. Mas Ele ama o pecador. Não é à toa que Ele vive nos perdoando, vive nos dando uma segunda chance, uma terceira chance, uma 10ª chance. Quem de vocês nunca pediu perdão 2 vezes pelo meu pecado, pelo mesmo pecado? Quem de vocês nunca pediu perdão 10 vezes pelo mesmo pecado? Eu já pedi. Você nunca fez isso? Você é tão santo assim, pecou uma vez, nunca mais pecou naquela coisa? E Deus mesmo assim diz: ok, te dou mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance e mais uma chance. Isso prova o amor do Senhor. Então, se eu quero amar ao Senhor, escolher viver a vida, eu tenho que fazer como Ele faz. Se as pessoas pisam na bola com você, dá a segunda chance. Se as pessoas recriminam você, acabam e destroem com você, dê a terceira chance. Perdoe. Porque é assim que o Senhor Jesus faz com você. Amar as pessoas é o que Jesus fez. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Talvez meu ímpeto seria na cruz dizer: Senhor, meu Pai, acaba com esse povo, porque esse povo está me matando, me destruindo, acabando comigo. Mas Jesus é diferente. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo.
O primeiro mártir da igreja, Estevão, que foi apedrejado porque estava pregando explicitamente sobre Jesus Cristo. Ele detalhou a história bíblica e contou sobre Jesus Cristo e foi apedrejado. E ali, quando estava sendo apedrejado, ele viu os céus. E quando viu os céus abertos, o Senhor Jesus dizendo: vem, eu estou esperando você. Ele ainda pediu ao Senhor: Pai, perdoa esse povo que está me apedrejando. Perdoa porque está me apedrejando. Eu vi esses dias um pequeno videozinho do pastor Douglas. Ele falou uma coisa que me impactou, eu fiquei remoendo aquilo na minha cabeça. Ele disse o seguinte: Jesus tinha 12 discípulos. Como é que ele reagiu com aqueles discípulos? Ele detalhou de 2 pessoas. O que deve se fazer com quem nega? Está falando naturalmente de Pedro. Pedro foi a pessoa que tentou tirar Jesus, que tentou ali tirar Jesus do caminho da morte. Ele tentou ali aliviar Jesus, tirar Jesus do caminho, tentou proteger Jesus, entre aspas. E ali estava sendo usado pelo diabo. E Pedro foi o que negou, foi o que tentou tirar Jesus, não somente uma vez, mas algumas vezes tentou tirar Jesus do caminho de Jerusalém. Como Jesus reagiu com esse homem que o negou? Jesus foi e expulsou o demônio que estava agindo através dele. Foi incisivo com o demônio que estava agindo através da boca de Pedro. Agora, como é que Jesus agiu com Judas que o traiu? Judas chegou lá no Getsêmani, onde estava o Senhor Jesus. E como é que foi a atitude de Judas? Judas foi e chegou até Jesus e o beijou. E o que Jesus disse? Seu diabo, sai daqui, foi isso que ele falou? Não. Sabe como é que ele chamou Judas? Amigo. Uau. Amigo. Você vem a mim com um beijo? As pessoas podem trair você. Mas lembre-se, mesmo com toda traição, se você se mantiver firme, o Senhor vai honrar você uma hora. Pode negar, pode trair, que é o que mais fere o ser humano. Mas ame essas pessoas, porque elas estão sendo usadas para poder tratar o seu caráter e te levar ao lugar onde você deve estar. Amar a Deus é amar as pessoas como o Senhor amou. Amar a Deus também é adorá-lo. Amar a Deus também é adorar ao Senhor. É se prostrar diante do Senhor, é se inclinar diante do Senhor, é se render ao Senhor. Amar a Deus é você chegar diante do Senhor e você se dobrar, se curvar. É você reconhecer que você não é nada, que você agora tem que se curvar, se ajoelhar. Não é você ficar estático, olhando de uns olhos fechados ou abertos, olhando o que está acontecendo no mundo. Querido, sabe uma coisa? Você adorando ou não agora, uma hora isso você vai ter que fazer, querendo você ou não, porque Jesus um dia vai descer dos céus com toda a sua majestade. Ele não será mais um simples homem, mas ele agora está vindo como um rei dos reis. E todo aquele que olhar ao céu vai olhar e vai dizer que vai ter que se render, vai ter que se dobrar, vai ter que se ajoelhar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Porque toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor nesse dia. Eu aconselho você a fazer desde já hoje, a partir de hoje. Quando estiver em casa ouvindo um cântico, adore o Senhor. Se renda aos pés do Senhor. Se renda aos pés do Senhor. Lá no nosso GP essa semana falamos sobre bem-aventurados que choram. A gente conversava, eu fiz a pergunta, o que mais faz a gente chorar? Foi meio que unânime a conversa de todo mundo num grupo pequeno. Pensa num grupo santo, bom, gente, é o nosso.
Todo mundo diz o seguinte, é impressionante. Eu não tenho como deixar de chorar quando eu estou na presença de Deus. Estou na presença do Senhor, sinto Deus, eu começo a chorar. Foi unânime essa conversa no nosso GP. Pensa o GP bom, é o nosso, gente. Pensa o GP crente. Crente, todo mundo chora diante de Deus. Mas eu não sei quanto a você. Mas eu, quando estou sentindo muito Deus, não tem como segurar as lágrimas. Quando você ama o Senhor, você se rende a Ele. Você chora. Você ri. Você tem expressões emotivas, talvez até descontroladas. Não tem problema. Davi, quando entrou na cidade, depois estava trazendo a Arca da Aliança, ele era o rei de Israel, ele entrou dançando. Se eu entrar dançando, todo mundo vai cair, gente, do poder aqui. Se entrar eu e a pastora dançando aqui no meio, vocês vão cair assim, nossa, vai ser uma bênção. Tem que ser um grande milagre para isso acontecer. Mas sabe, queridos, a adoração ao Senhor agrada a Deus. Quando você vê a história de Davi, você começa a entender que isso agrada ao Senhor. Porque quem foi Davi? O homem segundo o coração de Deus. Porque ele reconhecia quem ele era. Ele se rendia aos pés do Senhor. Ele pedia perdão por seus pecados. E ele amava adorar e expressar seu amor ao Senhor. Amar a Deus é amar adorá-lo. Amar a Deus também é dar prioridade a Ele. É você consultá-lo diariamente, antes de qualquer tomada de decisão. Amar a Deus é você entender que antes de qualquer atitude, você precisa perguntar ao Senhor. Consultar ao Senhor. Agir na dependência de Deus. Então a primeira coisa a fazer, para que a gente possa escolher a vida, é escolher amar a Deus. Eu poderia falar tantas coisas sobre esse texto. Jesus mesmo diz, o primeiro mandamento é amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua alma, com tudo que você tem. É o primeiro mandamento. Escolher a vida é escolher amar ao Senhor. Segunda coisa que Moisés ensina a gente, que além de você amar a Deus, você precisa dar ouvidos à voz do Senhor. Você precisa dar ouvidos à voz do Senhor. Aquele que ama a Deus ouve o que Ele diz. Pastor Augustus Nicodemos disse algo interessante numa pregação dele. Ele disse o seguinte: quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de maneira mais audível? Leia a Bíblia de voz alta. Ou seja, é através da Bíblia, não tem como. Quer aprender a ouvir a voz do Senhor, quer dar ouvidos à voz do Senhor, leia a Bíblia. Porque ali você vai encontrar tudo que Deus quer te ensinar, tudo que Ele vai instruir você, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Voz alta, voz baixa, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu tenho costume de ler na mente, mas em alguns momentos, talvez mais fortes, eu estou lendo em voz alta. Porque quando estou lendo em voz alta, eu presto mais atenção. Não me distrai com facilidade. Eu ouço mais a minha voz. E ali eu presto mais atenção no que Deus diz. Mas muitas pessoas dizem que amam o Senhor, mas nem leem a Bíblia. Não cabe. Escolher a vida é escolher dar ouvidos à voz de Deus. Escolher a vida é optar, é escolher ter como regra de vida ler a palavra do Senhor. E não abrir mão disso, custe o que custar. O Senhor Jesus disse, está lá em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, guardar seus mandamentos é uma prova que nós o amamos, que nós ouvimos a sua voz. Obedecer a voz dele, obedecer o que diz a palavra do Senhor, é uma prova que nós escolhemos a vida e escolhemos a bênção. Não ler a Bíblia. Eu estou dizendo, com metas de atitudes, que eu estou escolhendo a morte e a maldição. Escolhendo a morte e a maldição. E a terceira dica que Moisés diz, ele falou, achegar-se a ele. Achegar-se a ele. A vida, queridos, ela está em Deus, assim como a bênção está em Deus. Não se pode alcançá-las sem estar perto de Deus. Achegar-se a Deus pressupõe intimidade, relacionamento. Envolve comunicação, comunhão, intimidade. A bênção e a vida estão reservadas para os que são íntimos do Senhor. Mas alguns podem até pensar que isso é impossível, isso é muito difícil. Com a vida que a gente tem nos Estados Unidos, com muito trabalho, a gente não tem tempo para nada. O que diz a palavra do Senhor? Escolham. 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 Jesus disse também lá, está registrado em João 6,37, diz, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Ou seja, Jesus está dizendo que é somente uma questão de querer. Querer se achegar a Ele, querer ser íntimo dEle, depende de nós. Porque Ele já tomou a iniciativa de se achegar a nós. Tomou a iniciativa de vir até nós. Ele já tomou a iniciativa de se aproximar até nós. Mas agora, querer se achegar a Ele, querer se aproximar dEle, depende de mim, de você. E aquele que se chegar a Ele, o Senhor jamais vai rejeitar. O Senhor jamais vai rejeitar aquele que se chega perto dEle. Ele não vai excluir ninguém. Se relacionar com Ele é uma escolha que você faz, tem que fazer diariamente. Eu não sei quanto a você, mas quando você acorda, o que você faz? O que vem primeiramente na sua mente? Meu trabalho? Estou atrasado? Tem que tomar café? A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, já virou regra na minha vida. Eu já acordo e eu digo, bom dia, Senhor. Bom dia, Senhor. Não sei quanto a você, mas se é chegar a Ele, é desejar ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele. Desejar cada vez mais se aproximar dEle. Conversar com o Senhor, ouvir dEle. E a gente tem uma grande bênção, queridos. Eu também estava ouvindo na internet o pastor Douglas fazer um comentário interessante. Ele falou uma coisa que a gente normalmente não pensa, né? Mas ele falou o seguinte, talvez as pessoas tenham o seguinte sonho, o seguinte desejo. Quando chegar no céu, vai querer perguntar para Moisés, Moisés, como é que você teve uma intimidade tão grande com o Senhor? Como é que foi a sua experiência de ver as costas da glória de Deus? Como é que foi você ver o mar se abrir? Como é que foi você ver o milagre acontecer durante o deserto? Talvez alguns vão querer saber, como é que Davi conseguiu ser o homem segundo o coração de Deus? Talvez você vai perguntar para Enoque, como é que você sumiu, desapareceu e foi para o céu? Talvez alguns vão perguntar para Elias, como é que foi a experiência de você entrar numa carruagem de fogo e não pegar fogo e subir ao céu e desaparecer? Como é que foi a experiência? Sim. E ele disse o seguinte, talvez vai ser diferente. Quando a gente chegar no céu, quem que vai tentar procurar o outro não será
a gente procurar essas pessoas, mas talvez eles vão procurar a gente. E vou fazer a seguinte pergunta: como é que foi viver tendo Jesus morando dentro de vocês? Eu não tive isso. Como é que foi viver tendo a experiência do Senhor Jesus, do Espírito Santo habitar dentro do coração de vocês? Como é que foi essa comunhão com o Espírito Santo, porque ele morava no coração de vocês? Como é que foi essa relação? Queridos, quando Jesus ele mandou o Espírito Santo para não ficar no espaço. Ele mandou para morar dentro da gente, viver dentro da gente. E isso significa que a gente tem que começar a construir um relacionamento com Ele. Parece que não tem lógica mesmo. Porque o Espírito Santo, ele é espírito, não é corpo, alma. Ele tem sentimentos, tem sim, mas ele é espírito, o próprio Deus resolveu morar dentro da gente. Agora o que eu tenho que fazer? Querer me relacionar com Ele, querer ter comunhão com Ele, conversar com Ele. Quando eu estou saindo de casa, eu peço, Espírito Santo, me ajuda, me guia aqui o que eu tenho que fazer. Me guia. Quando meus filhos saem de casa, Espírito Santo, por favor, guia os meus filhos, guarda os meus filhos livres de acidente, protege onde estiverem indo. Estou conversando com o Espírito Santo, estou tomando banho, estou conversando com Ele, estou em casa, estou conversando com Ele. Parece um doido, ok, mas é um doido com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. E eu quero ser doido assim mesmo. Porque é muito bom ser doido com Jesus, com o Espírito Santo. Quando eu escolho me achegar, me aconchegar, me aproximar dEle, eu estou escolhendo a vida. Eu não estou escolhendo a morte nem a maldição. E se por acaso vier pecar, ele vem na mesma hora e diz, pisou na bola, enfim. O que eu tenho que fazer é imediatamente pedir perdão. Ele tem me ensinado a pedir perdão mais rápido. Porque minha natureza nunca foi de pedir perdão rápido. Um pouquinho orgulhoso. Diz, isso nem é culpa minha não, é dos outros. Quando um policial me pegou, a gente me deu multa. Eu queria pedir ao Senhor, Espírito Santo, manda um raio nele. Mas eu tive que pedir perdão na hora, porque, assim, o que eu estou fazendo? Eu tive que falar, Senhor, abençoa aquele policial que me deu multa. Pensa que é fácil fazer isso? Não é não, porque tem que pagar no bolso. Tive que ir para a corte. Horrível. Estava na corte, lembrei do policial. Falei, Senhor, abençoa aquele irmão. Sabe, queridos, a gente tem que começar a aprender a conversar com o Espírito Santo e entender como é que a gente tem que viver com Ele. Se é chegar a Ele, é seguir os passos dEle. Seguir os passos dEle. Suas escolhas precisam ser condizentes com o que você crê e com o que você deseja. Escolha a bênção e a vida, como Moisés disse. É o que o Senhor espera de mim e de você. Então, eu termino dizendo o seguinte. Olhando para as suas decisões, qual você acredita ser o resultado de suas escolhas? Bênção ou maldição? Vida ou morte? E aí fica a pergunta para nós hoje. E qual será a sua escolha a partir de hoje? A palavra diz que a gente tem que escolher a vida. Mas essa é uma opção nossa. Feche os seus olhos, por favor.